Bahia. Eu acho uma baita janela do Bahia. Então, ela é mais braba do que a janela do ano passado? Porque a janela do ano passado foi considerada como um negócio histórico. É, né? Nem se compara. A janela do ano passado, pô, você ganha, você compra o Caio Alexandre, porra, roubando, pegando ele do Fortaleza, mas o Palmeiras queria, o Corinthians queria, pegou o Everton Ribeiro, pegou o Jean Lucas, pegou os jogadores... O Everton Ribeiro foi emblemático. Muito emblemático, cara. Eu acho que assim, o Bahia tinha 4 coisas pra resolver nessa janela, né? A primeira era o goleiro, não resolveu ainda. Acho que o goleiro Marcos Felipe, a gente tá gravando depois de Boston River e Bahia, né? O primeiro jogo. O primeiro jogo, o jogo da ida. Foi um jogo ruim e o Marcos Felipe quase entregou. Eu acho que pro Bahia conquistar alguma coisa, pro Bahia ganhar alguma coisa, precisa de um goleiro de ponta. Um goleiro, Marcos Felipe, o Danilo Fernandes já tá numa reta final de carreira. Acho que não são esses goleiros, nem era o Adriel no ano passado. Então, precisa de um goleiro. Mas, das 4 coisas, goleiro não resolveu ainda. Zagueiro, precisava de um zagueiro pra fazer uma dupla de zaga confiável. O Ronaldo no Atlético Goianiense... acho que não vai ser esse cara. Acho que não vai ser esse cara. Tem que ser um goleiro de ponta, assim. Mas, enfim, o Ramos Mingo, que chegou, titular absoluto, perna canhota, saída de bola fantástica, tá jogando muito bem. Precisava de um centroavante, trouxe o William José, que estava na Europa há muito tempo. Não é titular ainda, o titular é o Lúcio Rodrigues, mas, pô, o William José acho que vai ser uma opção importante para isso. E a outra é a composição de elenco, né, cara? Trouxe o Pulga tá de titular. Trouxe o Nestor, trouxe o Michel Araújo. Você traz o próprio, né? O William José, o próprio Eric. Você aumenta o elenco. Então é uma janela... Michel Araújo, Nestor, é uma janela para mim boa, muito boa, mas que não se compara com a do ano passado, que era bem melhor. Eu acho que não se compara com a do ano passado, porque do ano passado... É tipo aquelas coisas que a gente fala de economia, né? O país tal cresceu 9%, porque ele estava paradão, então de um ano para o outro ele deu um salto, mas no ano seguinte ele não vai crescer 9%, ele vai crescer, sei lá, 3%. Verdade. Então você fala, por quê? Porque o salto já foi dado no ano anterior. Só que no ano passado, hoje não vai acontecer isso aqui, mas no ano passado a gente segurou o Bahia para 10 até 10, o fim do programa. Mas nesse balanço aí que eu falei do Galo, eu acho que entre saídas e entradas... é muito favorável para as entradas. Olha quem saiu. Biel, com todo carinho. A grande venda da janela, tá? Vou falar um negócio pra você, velho. Eu acho que alguém foi enganado lá em Portugal, mas não é o tema do programa de hoje. Alguém foi muito otimista lá em Portugal. Então, Biel, Tassiano, beleza, acho que é um jogador útil, mas Everaldo saiu também. Cuesta já estava fazendo hora extra. Então, assim, os jogadores que saíram, eu acho que já... E nem que o Biel seja um jogador ruim, mas por 6 milhões de euros... ficou além, né? 8, né? 8, né? Acho que era 8 até quase. 8 milhões de dólares, se de dólares, acho que talvez vai dar 6. Um pouco mais de 6 de euros. E você pega o Pulga, que pra mim é mais jogador que ele, pela metade do preço. O Biel no ano passado, ou ele tava jogando mal ou tava machucado. Então, assim... E aí, pra entrar... Quem entrou? O Mingo, acho que resolveu aquele setor ali. Eric, o Pulga, já tá produzindo demais. O Michel Araújo, que é um jogador que alterna um pouco, mas é um jogador que pode compor muito bem. O Nestor, que eu acho que tem uma capacidade de crescimento grande. Tem o William José, que eu acho que vai ser titular em algum momento, em alguns cenários. E ainda trouxe o Kaique emprestado, né? Que é um cara que pode... Já jogou lá. Que estava no City. Uma janela nota 6? Eu acho que é um pouquinho mais. Acho que é 7. Eu acho que é um 7 legal aí. Tá bom. 7 legal. Talvez até podendo subir mais pra frente. Ceará Sporting Clube. Cara, o Ceará eu acho que vai ser... Primeiro que quando você sobe da Série B pra Série A, você já é impactado por questão financeira, né, cara? Os outros clubes são muito mais ricos que você, é natural. Tudo bem, tirando o Santos, né, que tem uma coisa muito específica, mas é muito diferente. E no caso do Ceará, a janela já começa com 3 porradas. A janela, você perde o Saulo Mineiro vendido pra China, que foi o artilheiro do time no ano passado, ou era o artilheiro desse elenco. Você perde o Pulga pro Bahia, já falamos aqui, né? Pra mim era o melhor jogador do Ceará, e perde o Davi Ricardo, como a gente acabou de falar agora, indo pro Botafogo. E o Tchoca, né? Ia chegar lá. E aí você tem o retorno de empréstimo do Tchoca pro Corinthians. Então você perde. E ele voltou e é titular no Corinthians. Você perde a sua dupla de zaga, você perde o seu melhor jogador, na minha visão, que é o Pulga, e perde o seu artilheiro, que é o Saulo Mineiro. São 3 porradas, uma beleza já estava contada, que é muito relevante. Você vai ao mercado, e vai bem até no mercado de empréstimos. Você pega o Rômulo, no Palmeiras, que eu acho que vai ser importante nesse ano. Você pega o próprio Pedro Raul, que já estreou fazendo gol e dando assistência. Jogou 45 minutos, fez gol de assistência, se não me engano, contra o Maracanã, na semifinal do Campeonato Cearense. Pedro Henrique. Você tem o Pedro Henrique também do Corinthians, você teve a chegada do Marlon do Cuiabá. Assim, são algumas chegadas que eu acho que são para você compor o elenco, para você conseguir competir. Mas as 4 porradas
são porradas muito grandes, velho. Quase como se fosse a coluna vertebral do time. Né? Eu acho que vai brigar, acho que ela vai briga pra 0, eu acho assim, não tem muito o que fazer. Pelo poder de investimento, pelas 4 porradas que tomou. Acho que esse é o termo, né? O poder de investimento. Que a gente tá falando aqui que o Botafogo tomou 2 porradonas com o Almada e o Luiz Henrique. Mas, assim, gastou 500 milhões nessa janela. O Ceará não tem esse dinheiro, né? Tanto que o Wallace citou, o Ceará foi buscando empréstimo aqui, empréstimo ali, porque o orçamento dele é mais enxutinho, né? É mais difícil. Assim, e as melhores coisas... Pra mim, o melhor jogador do Ceará é o Mugni, né? O Lucas Mugni, argentino. Tá voando no Campeonato Cearense, início de temporada, absurdo, jogando muito. Pra torcedor flamenguista, que lembra do Mugni não com bons olhos, é outro jogador. Hoje em dia tá jogando muito bem e tal. Mas é um cara que já tava, né? Não tá na análise dessa janela aqui especificamente. Briga pelo 0 ou não? Pra mim, briga. Briga? Pra mim, acho que tem que ficar na Segura, BSR? Sim. Segura pelo 0. Assim... Foi uma... Acabamos de falar do Hércules, né? Então já é uma perda relevante. E o Fortaleza não ficou nem com 100% do Hércules. Salvo engano, o Fortaleza fica com 50% do valor do Hércules, porque Atlético Cearense tinha uma parte, eu não lembro exatamente como foi. Mas é uma janela que o Fortaleza, eu acho que o único time da Série A que gastou R$0 até agora. Trouxe o Davi Luiz, teve o Dylan Borreiro vindo da MLS, teve o Diogo Barbosa do Fluminense, por empréstimo o Gaston Ávila vindo do Ajax por uma temporada. Teve o Paul Fernandes, né, vindo do Boca Juniors, acho que está sendo já importante ali no meio de campo. Enfim, poucas contratações de peso na prática. Acho que você tem a perda do Hércules principalmente, mas... O Ceviche também, não? O Ceviche foi comprado, virou jogador, já estava no Fortaleza no ano passado, e aí ele vira, em definitivo, jogador do Fortaleza. Então assim, é uma janela, vamos falar a verdade, é uma janela pobre. É uma janela pobre não só pela quantidade de dinheiro gasto, mas de talento. Quantos desses aqui? Acho que o Paul Fernandes, titularzaço. E o Davi Luiz eu acho que vai ser titular desse time. Tem sido em vários jogos, mas... em termos pobre, de perdas, né? Ele tem basicamente a perda do Hércules, né? Basicamente, os outros que saíram... tem a perda do Escobar no Santos também, né? Porque não... os outros que saíram, Pedro Rocha, Machuca... Então, assim, perda... A do Hércules é uma perda muito, muito sentida. E está fazendo falta. Fortaleza, inclusive, começa o ano mal. Fortaleza tá sofrendo no Campeonato Cearense. Cara, semifinal. Ferroviário e Fortaleza, acho que foi um jogo dos piores que eu vi recentemente. Foi goleada, né? Não, foi 0x0. Foi 0x0? Goleada foi o Ceará. Verdade. Ceará contra o Maracanã. E aí, o que nós vamos fazer com a nota do Leão, hein? Essa nota 4 aí? Pô, eu acho... É mais que o Botafogo? É pior que o Botafogo. É pior? Então subir o Botafogo e deixar o Fortaleza Ou botar o Fortaleza na 2, pô. Vai ter gente aí, filho. Talvez... Porque o Botafogo, né, cara, a gente falou aqui de algumas incógnitas e tal, mas assim, os caras gastaram 500 milhões nessa janela. E a longo prazo, né? Então tem muita... Pensou, amigo? Você do futuro, diga pra gente. Diga pra nós. Esporte Clube do Recife. Cara, eu particularmente falando, acho uma janela ousada. De um clube que... Cara, cheguei na Série A e eu quero viver a Série A. Mas tem um pouco a pegada do Cruzeiro, né? A foto de agora joga... Se você deixar se impressionar, é complicado, mas... O Sport, nesse momento, joga mal. O trabalho do Pepa em 2025 é fraco, nesse momento. Mas é uma janela de alguém que bota o pé e fala assim, cara, cheguei na Série A. 40 milhões de reais que gastou, né? Matheus Alexandre, Carlos Alberto. Traz 3 portugueses, né? Traz o Sérgio Oliveira, que eliminou a Juventus na Champions de 2021. Agora, né? Tem 4 anos. Com o Cristiano. Com o Cristiano. Ele tirou o Cristiano Ronaldo da Champions, cara, o Sérgio Oliveira. Mas tá jogando de segundo volante. Até agora eu não entendi mais ou menos o que o Pepa quer da vida. Trouxe o Gonçalo Paciência, centroavante, estava no Japão. O centroavante português, jogou na seleção também. E trouxe o João Silva, zagueiro também, estava na Bélgica. 3 portugueses, né? O Pepa indica 3 portugueses. Fora isso, gasta um dinheiro para contratar o Carlos Alberto, o Matheus Alexandre vindo do Cuiabá também. Tem o Christian Rivera, que está de titular, agora até está machucado, mas é titular, é o primeiro volante titular desse time. Tem o Duqueiroz também vindo. Enfim. É agressiva já. É uma janela agressiva, cara. Tem o Atencio, contratou jogador do Independiente. Foi na Argentina, pegou o jogador do Independiente. Legal a janela. Trouxe o Pablo do Atlético Paranaense. Cara, é uma janela agressiva de, cara, cheguei na Série A. Agora, tá jogando bola? Não tá.
nesse momento, no perdeu o clássico pro Náutico, perdeu o clássico pro Santa Cruz. No Pernambucano não começou Foi legal. eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Operário de Várzea Grande. Parou o Operário de Várzea Grande. Né? Com o Gonçalo Paciência perdeu pênalti. Meu amigo. Gonçalo Paciência, né? Então, assim... Eu acho, se você olhar só janela, que é meio que a gente fez com o Mirassol, né? O exemplo que eu tô pensando aqui, essa janela não é melhor que a do Mirassol? Eu acho melhor que a do Mirassol. Pois é. Por isso que eu acho que o do Mirassol ficou alto. Eu acho a janela melhor que a do Mirassol. é melhor que a do Mirassol. Eu tô com alas. Eu acho que ficou alto o Mirassol, velho. A janela do Mirassol, eu acho que do Sport tem mais a ver com o Cruzeiro. O Vitor já acabou de falar isso. Eu acho que o Sport tem mais a ver com o Cruzeiro do que o Mirassol. Quer descer tudo do 5 para baixo e deixar o do Mirassol na 5? Pode ser. Pode ser. Vamos ver. Vê aí. Talvez subir. Aí bota o Fortaleza na 2, porque aí Juventude e Ceará dividem em 0 e 1. Quem não ficar no 0 vai pra 1 ali. Pode ser. Bota o Mirassol na 5. Isso. Fortaleza 2, Mirassol 5. Ok. Isso, pode ser. Cara, desde o final de 23. E o Vitória, hein? Vitória que a lei de Carpini, né, cara? O Vitória corre um risco nesse momento, né? Muito grande. Porque há 21 jogos sem perder, ou seja, está cada dia mais perto da derrota, né? Como diria Thiago Carpini. Que tal a janela do rubro-negro, hein? É uma janela dura. Começa com 2 porradas, né? Cara, você perdeu o Wagner Leonardo. Ele perde a sustentação defensiva, né? Cara, o Wagner Leonardo, eu particularmente falando, acho um puta do zagueiro. Acho muito bom zagueiro. E é dureza. Porrada grande, velho. Muito grande. E não só, né? Teve saída do Lucas Esteves, dos principais, né? O lado esquerdo da defesa, né? Mas você tem boas contratações. Eu acho que no mercado até foi bem, assim, PP, Lucas Braga. Cara, o Halter começou jogando bem lá, tá? O Halter está jogando muito bem. Começou jogando bem, cara. Impressionante. Que é o futebol, né, mano? Cara, às vezes tem jogador que dá certo num determinado tipo de clube. Ou jogador que já tá com uma carga tão grande. Recentemente eu a gente está gravando na sexta. Na quarta-feira chegou para mim um corte do Marcelo Paes, que eu não sei se é de agora ou já tem um tempinho, aí eu não sei o corte. Mas o que ele fala ele diz assim, cara, eu errei quando liberei o Júnior Santos. Eu vi também. Eu errei quando liberei. Por quê? Porque o Júnior Santos estava aqui, ninguém gostava do cara, o cara era aplaudido no aquecimento. E eu entrei na pilha do torcedor, o cara era vaiado no aquecimento, o cara era perseguido no aquecimento, e eu entrei na pilha do torcedor e vendi ele por qualquer dinheiro. E tá aí, o cara artilheiro da Libertadores, o Atlético acabou de comprar por 8 milhões, não sei o quê. Então ele falou, cara, o torcedor, o jogador quando erra um lance, ele prejudica o jogo. O dirigente quando erra, prejudica muito mais coisa. E aí ele diz, então assim, se você for pensar, né, às vezes você tem que tirar o cara dali e o ambiente está atrapalhando o cara, né? E assim, talvez se o Marcelo Paes mantivesse o Júnior Santos, ele não conseguisse atingir metade do nível que ele atingiu no Botafogo, por ambiente. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. De repente ele precisava mesmo mudar de áreas, não tinha jeito. Uma das contratações que eu acho que podem ser legais nesse ano do Vitória é a chegada do Baralhas. Volante, jogou no ano passado no Atlético Goianiense. Se assemelha muito ao que o Botafogo fez com o Marlon Freitas. Sabe, o time caiu, o Marlon Freitas tava lá naquele elenco e o Botafogo foi lá e identificou. Não acho que o Baralhas vai virar o Marlon Freitas, vai ganhar a Libertadores e tal. Mas nessa coisa de um time cai e você consegue contratar um bom jogador ali. Acho que o Baralhas é esse cara. As duas perdas principais são muito grandes. Muito grandes. Wagner Leonardo, capitão da equipe, símbolo, tudo mais, e o Lucas Esteves. E as chegadas ali, o Lucas Braga pode fazer alguma coisinha ali, enfim. O Wellington Rato acho que tem potencial para virar. Mas já tá sendo criticadaço lá. O PP acho que é um jogador que pode dar um controle no meio campo ali interessante. O Zé Marcos está jogando bem, não? Não, banco. Banco, né? Banco. Começou o primeiro jogo da Copa do Nordeste como titular, com 3 zagueiros, mas depois foi pro banco. Sabe, quem tá jogando muito bem é o Jamerson. Lateral esquerdo vindo do Curitiba, nunca tinha ouvido falar, tá? O Lucas Halter jogou bem. Jogando muito bem, fez gol de falta. O Lucas Halter começou jogando bem. Eu acho que... Eu não achei janela ruim, não, viu? Mas é muito forte a porrada que toma. A porrada que toma, a pique perda Botafogo, é muito grande. Assim. Acho que é pique Botafogo. Você tem uma janela boa, mas as duas porradas... As duas porradas são muito grandes. Tipo, seria injusto a gente não fazer a mesma avaliação que a gente fez com o Botafogo. Não, tá certo. No balanço, as porradas estão pesando mais.